que é especialista em nutrição esportiva. Lame, eu falei seu nome certinho? Certíssimo. Ailbe, então seja muito bem-vinda, tá? Muito obrigada. Senta aqui, eu vou ficar aqui próximo a você pra gente conversar então sobre a importância da nutrição. Puxa, envelhecer, você sabe que a gente, quando vai chegando na metade da idade, entende que realmente não é fácil, porque a gente vê nossos pais, né? Eu tenho pais muito jovens, mas que já sentem as dores nas articulações, já sentem um cansaço maior, né? A imunidade fica mais baixa. Às vezes vem até uma tristezinha, porque a gente sabe que tem uma queda hormonal aí, presente na terceira idade, não é isso? Na verdade, hoje em dia, as pessoas estão envelhecendo com mais saúde, né? Tanto é que a perspectiva de vida do idoso, né, aumentou 5 anos. Então, em 2050, por exemplo, as pessoas vão envelhecer, uma pessoa que iria envelhecer, né, com 75 vai envelhecer com 81 anos com aspecto de mais jovem. Por quê? Porque a alimentação faz total diferença na vida do idoso, né? Então, hoje em dia, melhorou bastante, né? As pessoas estão se cuidando mais, estão se alimentando melhor e o mais importante, eles estão aliando a alimentação com a atividade física e com o descanso, né? Então, isso, assim, está melhorando muito e a perspectiva de vida do idoso está aumentando. Olha, e a Lâmia, ela defende já de cara, você vê a atividade física, porque ela é nutricionista, ela é nutricionista esportiva e esportista também, né? Você também pratica esporte, você também atende seus atletas. Eu atendo, eu sou especialista em clínica e em esporte também. E até bom você ter falado, porque assim, hoje em dia, quase 40% dos meus pacientes são idosos. Porque eu adoro trabalhar com essa parte, né? Eu falei que daqui a pouco eu vou fazer até uma especialização, né, em nutrição esportiva voltada diretamente para o idoso. Porque são pessoas maravilhosas, que são interessadas, elas querem saber bastante do assunto. E tem muitas pessoas que me perguntam também, falam, mas por que eu perco tanto a massa magra, né? Daí a gente vai explicar, por causa da sarcopenia, por conta da idade, por conta da andropausa, da menopausa, que é a perda dos hormônios, né, dos homens e das mulheres. E tem muitas pessoas que perguntam também, né? Eu tenho uma paciente muito querida, que ela fala assim, mas eu achei que se eu fosse perder a massa magra, né, a musculatura, eu fosse perder peso. Eu falo, não. Infelizmente, quando a gente perde a massa magra, a gente substitui pela gordura, né? Por isso que é extremamente importante passar com o nutricionista, porque ele vai saber quais são as necessidades, qual é o gasto calórico que você deve estar ingerindo diariamente e o que você deve repor em relação aos minerais e às vitaminas. Perfeito. Tem muitos idosos que hoje estão muito bem, mas tem uns que não estão se alimentando muito bem. O que é que a gente pode falar para eles? Assim, quais são as prioridades? Ainda hoje eu estava vendo no Instagram de uma amiga, ela dando dicas, né? Ela falou assim que eu entrei na menopausa, eu descobri que era importante comer nozes, comer castanha do Pará, castanha do caju. E eu sou super disciplinada com a alimentação e eu como as minhas oleaginosas todos os dias. Bacana. O que mais, além de oleaginosas? Olha, eu sempre falo o seguinte, primeiro, quando você vai passar com o nutricionista, ele vai saber de todas as suas necessidades, logicamente através de um exame de sangue, né, que é o hemograma completo, porque ali vai detectar se você está com deficiência de cálcio, de sódio, né, de gordura boa. E assim, o que a gente prioriza bastante? A gente vai priorizar a quantidade de carboidrato, porque a gente sabe também que os idosos, eles deixam de consumir, né, os carboidratos, achando que vai emagrecer. Logicamente que tem a quantidade adequada. As proteínas, as gorduras e uma coisa que é indispensável é a hidratação. Hidratação porque a gente sabe que os idosos não estão tomando bastante água. E um outro ponto muito importante que eu quero falar aqui para as pessoas, né, para os idosos principalmente, é a parte da deglutição. A gente sabe que começa a chegar a idade, os idosos têm problema de mastigação, alguns têm problema de ansiedade e muitas das vezes eles negligenciam, eles não falam para os filhos, para o médico, eles falam, não, acho que é por conta da idade, é normal, mas não é normal. E o que acaba acontecendo? Eles acabam não consumindo a quantidade adequada do que eles necessitam diariamente por conta da mastigação e o corpo não consome todas as vitaminas, os nutrientes e as fibras necessárias para que ele possa desenvolver as atividades diárias
normais dele e se praticar alguma atividade física, a gente precisa de um aporte calórico maior, né? Precisa de mais energia. E ele acaba tendo mais deficiência ainda. Aí acaba tendo uma anemia ferropriva, porque o organismo não absorve. Começa a descalcificar, que é a osteopenia, né? Que é o início da osteoporose. Por conta do quê? Por conta da má digestão das vitaminas e fibras e os sais minerais também, que muitas das vezes eles não falam e não passam no médico, no nutricionista, que é extremamente essencial. Tá vendo só? A gente tem que ficar de olho na nossa saúde. Eu vou voltar daqui a pouquinho, vou também liberar para as pessoas fazerem perguntas de casa. À vontade. Que você responda, tá, Lâmia? Tá bom. Dá 2 minutos. Nesse meio tempo, vem cá comigo, porque já que a gente está falando de saúde e a gente está entendendo que é importante observar o que acontece no nosso corpo, eu já vou falar para você que existe um mineral que a gente não vai encontrar porque o nosso solo não é um solo rico em minerais, mas que é essencial. Agora, você que está acostumado a participar do programa através do WhatsApp, deixa eu te falar, você que acompanha o nosso programa pelo YouTube, tem o YouTube, você sabe, né? Rede Vida ao vivo. Então, você que já está aí pelo YouTube, presta atenção porque eu quero a sua participação também, tá? Manda sua pergunta, manda sua dúvida durante a pauta, que a gente também vai ter a oportunidade de responder. Então, você que está no YouTube, interaja lá com a gente. Vamos lá, Lâmia. E já temos perguntas também da turma que manda pelo WhatsApp. Quem ainda não salvou nosso WhatsApp no celular, pode salvar no 11 9 50 45 18 40, tá? Isso é importante. Lâmia, a gente falou bastante da atividade física, né? Da importância da alimentação para a gente manter o nosso corpo saudável, manter uma musculatura firme para proteger os nossos ossos. Aí você falou também do risco de osteopenia, osteoporose. Nessa questão emocional, a alimentação também pode ajudar? Ajuda bastante, porque assim, por conta de tudo que a gente está vivendo, né, da pandemia, do Covid, as pessoas estão muito mais ansiosas, nervosas. Então, é extremamente necessário o idoso comer a cada 3 horas. E tem gente que reclama, fala, mas precisa? Olha, precisar... Não precisa, assim, 3 horas e meia, pode até ser 4 horas. Mas quando você consome energia, você fica mais calmo. Tem alguns alimentos que ajudam no humor, né? Na fadiga também, no cansaço. Porque, olha, as pessoas não estão saindo de casa, estão ficando, né, mais dentro, de vez em quando sai com a máscara, mas não é que nem antigamente. Então, colocar alimentos que vão dar prazer para você consumir é extremamente importante. Como assim? Não basta você tomar um café da manhã, né? Comer um pãozinho com uma geleia, ou um leite, um café, porque a nutricionista falou, né? Porque a nutricionista recomendou. Você tem que fazer da sua refeição um momento de prazer, com os alimentos que vai te apetecer, que você goste. Então, por isso que é importante você fazer um planejamento alimentar com o seu nutricionista. Você gosta de comer o pão integral? Sim ou não? Ah, eu gosto. O que a gente gosta? O que você gostaria de comer, de colocar no recheio? Então, dependendo se o idoso tem uma patologia, né, que é uma doença mais severa ou não, tem alguns alimentos que a gente vai restringir e alguns alimentos que a gente libera. Mas se, por exemplo, tem um idoso que é diabético, por exemplo, ele não pode comer muito açúcar. Mas aí ele vai comer um pão integral e pode fazer uma geleia de frutas caseira, né, com a frutose. Então, assim, o que é extremamente importante e faz toda a diferença? A pessoa ficar mais calma e fazer a ingestão de alimentos que agrade o paladar de todos. Que tipo de alimento mexe com o nosso humor? Você falou que existem alguns. Me dá alguns exemplos. Assim, que acalma bastante são os doces, o chocolate meio amargo. Mas aí o idoso vai engordar. Não, porque se ele comer na quantidade adequada, por exemplo, eu não vou recomendar para ele, olha, vai comer uma caixa. Se todo dia ele quiser comer, por exemplo, um bombonzinho, 70% cacau, 60%, se ele não tiver um diabetes ou não for uma pessoa que tem triglicérides, não for obesa, pode comer um chocolate normal. Tudo com muita moderação. A gente dá preferência para comer os alimentos mais saudáveis que a gente fala, os alimentos integrais, uma carne mais magra, sem gordura. Além do chocolate, o que mais que mexe com o nosso humor? O café você pode tomar, tá? Uma xícara por dia, o chazinho, uma sobremesa mais elaborada. Por exemplo, vai comer uma mousse, pode fazer uma mousse de maracujá com creme de leite mais light, né? Os folhosos verdes escuros, que tem maior quantidade de ferro, ácido fólico e vitamina do complexo B, que vai dar mais energia, vai deixar a pessoa mais calma,
né, a sobremesa que a gente já falou. E uma vez na semana, Cláudia, eu libero para todos os pacientes, né, uma refeição livre, onde ele vai poder comer o que ele quiser sem exagerar. Para ele ficar mais tranquilo, porque eles falam assim, poxa, tô fazendo tudo certinho, bonitinho, né, para evitar algumas patologias, para evitar engordar bastante. Eu posso? Pode, mas sempre com moderação. Perfeito. Bom, as perguntas estão sendo organizadas e eu volto daqui a 2 minutos, então, porque eu quero a sua participação. Você que ainda não mandou, pode mandar no 11 9 50 45 18 40 ou tá assistindo pelo YouTube, manda por lá, tá bom? E brincar um pouquinho, que agora as perguntas já estão prontas e a Lâmia Ayub vai nos ajudar com as respostas. A primeira vem da Priscila, de São Francisco do Sul, Santa Catarina. Gostaria de saber se ter um cardápio diário ajuda na reeducação alimentar. Oi, Priscila, tudo bom? Ajuda sim, porque quando você tem um cardápio, quando você já sabe o que você vai consumir, você nos finais de semana, eu falo sempre para os pacientes, já tem a listinha de compras, já vai no supermercado, na feira, já vai tudo certeiro. Eu vou comer isso segunda-feira, no café da manhã, na colação, no lanche da tarde. Então, além de ser muito mais prático, você vai saber exatamente quais são os nutrientes que você vai colocar em cada refeição. E não esquecendo, né? Quanto mais colorido o prato, mais nutrientes, vitaminas e sais minerais você está oferecendo para o seu organismo. E aí as deficiências, elas vão diminuindo. Perfeito. Próxima pergunta, então. Vamos fazer cardápio, gente. Solange, da Bahia. Quando nossa ferritina está alta, o que devemos fazer? Oi, Solange, tudo bom? A gente deve consumir uma quantidade um pouco menor, né? Dependendo de como que está a ferritina. Tem gente que está com 900, 800. Diminuir a quantidade de carnes vermelhas, folhosos verdes escuros, as proteínas de origem vegetal como o feijão, a lentilha, a soja, para a gente dar uma amenizada, além de outros nutrientes, dependendo de outras patologias que a ferritina está ligada também. A ferritina está ligada também à turma que cozinha em panela de ferro? Um pouquinho, dependendo da panela, né? Mas o mais importante, Cláudia, o que é? Não é onde ele vai cozinhar, onde que está sendo preparado o alimento, mas sim na quantidade e nas combinações que a pessoa está fazendo durante o dia. Por exemplo, se você vai consumir, se você precisa de um aporte maior de cálcio, você não pode consumir na mesma refeição ferro, porque eles brigam pelo mesmo receptor. E um acaba roubando. É por isso que tem muitas pessoas que também têm uma ferritina alta. Porque, de repente, acabou de fazer uma refeição rica em carne vermelha, o frango, feijão. Aí vai lá de sobremesa, toma um iogurte, um danoninho. Aí aumenta a absorção do quê? Aumenta a absorção da ferritina? Da ferritina, do ferro. Porque se você precisa de um aporte, assim, de maior de ferro, se você precisa de ferro no seu organismo e você consome de sobremesa o cálcio, você aumenta o quê? A ferritina ou o cálcio, nenhum e nem outro, porque eles brigam, na hora do organismo absorver, eles brigam pelo mesmo, o receptor que eu falo assim, a enzima que vai pegar e vai captar, elas brigam entre si só. Então, se você precisa de mais ferro, você consome o ferro num horário diferente do cálcio. Tá. E se você precisa do contrário, então vai depender muito de como o que a pessoa está ingerindo e quais são os horários e as combinações que ela está fazendo. O ideal é não combinar essas que são ricas em ferro com cálcio, né? Que é leite, queijo, etc. Então, tomar cuidado até com os preparos, porque às vezes a gente tem essa mania, né? Fazer uma salada de queijo branco com espinafre. Não dá, não rola. Não dá. Vamos lá. Próxima pergunta na tela, da Gislaine Ribeiro, veio pelo YouTube. Boa tarde. Por que quando pensamos em emagrecer, sentimos mais fome? Porque assim, olha, a maioria das pessoas pensou em emagrecer já fala assim, olha, eu já vou tirar o carboidrato. As pessoas ficam apavoradas. Então, uma palavra que eu gostaria que as pessoas tirassem é dieta. Pensa na reeducação alimentar. Pensa que você vai começar um novo estilo de vida de hoje para o resto da sua vida. Então, você tem que pensar assim, ó, vou comer de tudo um pouquinho, né? Várias vezes ao dia, sem retirar os alimentos que eu gosto. E vou falar de novo, se a pessoa tiver algum tipo de doença, a gente negligencia algum alimento. Então a pessoa já fica apavorada porque pensa assim, nossa, vai tirar tudo, não vou poder comer nada. E é o contrário. Aí já fica com fome, né? Tá morrendo de fome. Tem nosso medo de ficar faminto, não ter comida. Próxima pergunta também me veio pelo YouTube, da Paula Alves Moreira. Além da alimentação, a musculação de baixa intensidade dá resultado? Dá sim, olha, se você aliar, que nem eu falei, a atividade física com uma academia, com o descanso, é extremamente importante.
E as atividades, tanto de baixa quanto de alta intensidade, o que eu indico bastante, Clau, é a musculação. Porque a musculação, além de tonificar a musculatura, ela auxilia no emagrecimento, né? E quando chega um horário do dia, por exemplo, tem gente que dorme 8, 9 horas da noite, você deita e dorme tranquilamente. Porque tem muitos idosos que são ansiosos, têm insônia. Então, ela ajuda bastante, tanto de baixa quanto de média a alta intensidade. Tá, precisa fazer. Precisa. E olha, a musculação é tão importante. A gente, às vezes, fica com aquela ideia antiga de que, eu vou ficar forte, vou parecer um halterofilia. Nada disso, não é essa a intenção. A intenção é que você consiga abaixar para pegar uma coisa que caiu no chão e consiga levantar. Porque tem muitos idosos que se abaixam não levantam mais. E aí é que mora o perigo. Isso tem risco, né? Sem contar com os riscos da osteopenia e osteoporose. Então tem que ter músculo sim, tá? Olha, a próxima pergunta, não se identificou, eu gostaria de saber. Se devo escolher o açúcar ou o adoçante, qual é o melhor? Olha, depende. Se você é uma pessoa que você tem o diabetes, você dê preferência sempre para o adoçante. Agora, se você é uma pessoa que você não tem diabetes, não tem outro tipo de doença, pode consumir o açúcar normal, mas de forma moderada, tá? Porque tem muitas pessoas, Cláudio, que falam assim, vou tomar o adoçante porque não engorda. Não é assim. Se você tem muitas pessoas que falam assim, o adoçante não engorda. Se você consumir uma quantidade muito elevada, ela engorda tanto quanto o açúcar normal. Então, tem que colocar tudo na balança. E tem que pensar também em qualidade, né? Em saúde, porque nenhum dos dois são recomendados. Não, e olha, posso falar, já que você falou? Se você conseguir consumir tudo sem açúcar, é maravilhoso. Melhor ainda, ótimo. Né? E a comida é gostosa, viu? A gente vai se acostumando. Vai. Próxima pergunta, deixa eu ver se já tem aí outra pergunta, da Maria Onilda de Medeiros, de Caicó, no Rio Grande do Norte. Tenho 58 anos e gostaria de saber quantas castanhas de caju devemos comer por dia. Gostei. Pensa então numa mulher de 58 anos, dos seus 60, 65 quilos. Olha, eu recomendo sempre de 3 a 4 castanhas, né? 30 gramas por... Se for de caju. De caju. Tá, 3 a 4. 3 a 4 castanhas, porque os tamanhos, eles diferenciam, né? Então, a gente costuma falar 3 a 4. E assim, pode consumir durante todo o dia. E eu dou preferência para a pessoa consumir mais no período da noite. Por quê? Porque a gordura, ela é sacetogênica. Então, à noite, se você consumir essa castanha numa salada ou no iogurte, você dorme bem, não passa fome e o organismo agradece. Mesmo porque, como eu tinha falado antes, né? A gente vai perdendo a massa muscular, os idosos, né? E que nem você falou, as pessoas não ficam sem a força e as pessoas não percebem, sabia, Clau? Não percebem. Os idosos não percebem, é silencioso. Então, você pode consumir de 3 a 4 sem problema nenhum e juntamente com uma proteína, tá? Maravilha. Helena quer saber, tenho muita cãibra, é falta de qual alimento? Olha, agora eu puxo a sardinha do Paulinho. Magnésio e cálcio, tá? Olha os dois, tá? Magnésio é bom para magnésio e cálcio. Magnésio e cálcio, porque o magnésio é o bloqueador natural dos canais de cálcio. Então, você tem que consumir na quantidade adequada o magnésio e o cálcio, tá? Porque eles, se você não consome, vai te dar a cãibra. Então, as pessoas falam assim, eu tô comendo a banana. Não é só comer a banana, é você consumir a banana com iogurte, com leite, fazer uma vitamina, né? Tem vários alimentos que dá para você colocar ali. Então, nesse caso, é interessante a junção do magnésio com o cálcio. Porque assim, tem o nosso organismo, né? Eu vou fazer uma assim. Aqui é o cálcio e aqui é o magnésio, aqui é o cálcio. Então, o magnésio sai de dentro da célula e entra o cálcio. Tem que fazer esse movimento aqui. Então, precisa ter os dois alimentos para ter essa contração muscular e evitar as cãibras, tá? E, além de tudo, não esqueça de não pular nenhuma refeição, principalmente os carboidratos, para dar energia. Joia! Próxima, consumo muita laranja e fiz exame esses dias e deu que a minha vitamina C está baixa. O que devo fazer? Tenho 65 anos. Vitamina C baixa. Vitamina C, o que acontece? Ela é antioxidante também. E se deu baixa, o que acontece? Não é só você consumir a laranja, você precisa diversificar nas frutas cítricas. Essa dica é muito valiosa e funciona, tá? 10.000%. Quando você termina de fazer a sua refeição, almoço ou jantar, sempre de sobremesa com uma fruta cítrica, tá? Porque daí a absorção da vitamina C é mais elevada. Nossa, gente, mas olha, eu vou falar bem a real e os nossos telespectadores que acompanham a gente diariamente também devem pensar isso. Por que cada um vem aqui e fala uma coisa? Eu fico doida. Outro dia mesmo veio um médico aqui e falou que a gente não deve comer sobremesa nenhuma, que não deve misturar nada com alimento salgado.
É porque assim, Cláudia, as informações estão aí, né? Então, cada um aprende e cada um absorve o que é melhor e durante o dia a dia, durante a prática, a gente vai vendo o que está funcionando e o que não está funcionando, né? E assim, a sobremesa, ninguém precisa consumir a sobremesa, mas é tão gostoso, né? Eu amo. De repente, uma pessoa que... Eu sou super ansiosa. Depois do almoço, eu acho fantástico. Ou um chocolate, é uma coisa que vai agradar o paciente, vai agradar a pessoa, você vai ficar mais feliz. E nesse caso que você falou, se eu comer a laranja, a minha absorção de vitamina C é maior do que se eu comer separado? Pode comer separado também, mas junto de uma refeição, a absorção é maior. Tá? Então, pra quem tá com carência de vitamina C, seria o ideal. Né? Márcia Nunes, do Planalto Paulista, aqui em São Paulo. Como arroz, feijão, ovo frito e legumes todos os dias. Posso? Pode, se você não tem... Olha, mesmo se você tiver um triglicérides alto, um colesterol alto, a fritura não é bem-vinda. Então, deixar mais para os finais de semana é o mais adequado. E assim, não comer só o ovo, né? Substitui por uma carne, por um peixe, por uma carne bovina, uma carne de soja, um hambúrguer. Dá uma variada para você oferecer para o seu organismo outros tipos de vitaminas, fibras, minerais. Eu entendo essa que falou do ovo, porque eu também adoro ovo. É gostoso. Eu comia só ovo todo dia, mas hoje, por exemplo, eu trouxe minha marmitinha, tem peixe, né? Olha que delícia. Não dá para comer todo dia ovo, porque não vamos variar. Rosângela de Uberlândia, tenho 48 anos, tenho artrose e fibromialgia. É bom fazer musculação? Excelente, só que se o seu médico liberar, se o seu ortopedista, né? Porque a gente fala, é tudo ótimo, lindo, maravilhoso. Mas assim, aí que entra, Cláudia, a equipe multidisciplinar. Então, o nutricionista cuida da sua alimentação, essa parte é com o médico, aí tem seu fisioterapeuta. Então, se estiver liberado, fazer com moderação. Perfeito. Olha, a Lâmia Ayobi, ela tá no Instagram como nutri.ayobi. Nutri.ayobi, tá escrito aí, né? E o WhatsApp para você marcar para bater um papo, passar em consulta é o 119 8757 7029. Dá até para fazer telemedicina hoje, né? 119 8757 7029. Muito obrigada pelas informações, muito bom a gente conversar aí com a turma que está assistindo ao programa e lembrar que a alimentação boa se faz necessário em toda a época da vida, mas na terceira idade mais do que nunca, né? Essencial, extremamente importante. Muito bom. Obrigada, Lânia. Obrigada, eu que agradeço. E, ó, não esqueça que ela falou, hein? Tem que tomar água. Toma água. Ah, eu não tenho sede. Normal, as pessoas idosas não sentem muita sede, mas precisam de água. Toma água mesmo sem estar com sede, tá?